Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre atividade industrial, especificamente continuando a nossa fala sobre os fatores que influenciam na atividade, na localização da atividade industrial e vamos falar também dos modelos de produção industrial que foram adotados ao longo do tempo. Na aula anterior, nós destacamos os fatores locacionais, que são aqueles fatores que interferem diretamente na seletividade do espaço pela atividade industrial, quais sejam eles, a infraestrutura, telecomunicações, transportes, mão de obra barata e abundante, o mercado consumidor, dentre outros. Então, nessa videoaula, a gente vai continuar falando sobre esses fatores que interferem na localização da atividade industrial, que tornam a atividade industrial altamente seletiva do ponto de vista da escolha do espaço, e vamos avançar um pouco falando sobre os métodos de produção industrial empregados ao longo do tempo. Então, em relação à localização da atividade industrial, ela variou ao longo do tempo, né? Dependendo do contexto, nós tínhamos indústrias mais presas a minas, né, a fontes de matérias-primas ou indústrias mais localizadas de forma mais difusa no espaço. Por exemplo, durante a primeira Revolução Industrial, só para situar, a primeira Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, na Inglaterra. A indústria ela estava muito presa dentro desse contexto, no século XVIII, as primeiras indústrias elas estavam restritas, por exemplo, às fontes de energia, a localização da fonte de energia. Elas se situavam nas regiões de grande quantidade de carvão mineral, que era a fonte, que foi a fonte primária utilizada na atividade industrial. Isso ocorreu por quê? Porque nós não tínhamos um sistema de transporte eficiente na época para promover o deslocamento do carvão de uma região para a outra. Então as empresas estavam presas às áreas que ofereciam carvão mineral em abundância. Então elas estavam presas às matérias-primas. Com o passar do tempo, no século XIX, né, início do século XX, nós temos a emergência da segunda revolução industrial. Com a segunda revolução industrial, nós temos o surgimento de novas fontes de energia, petróleo, nós temos o surgimento da energia elétrica. Com isso, o que é que acontece? Nós temos cabos passando de uma região para outra, né? E também oleodutos que passam a transportar o petróleo de uma área para outra. Com isso, o que é que acontece? A atividade industrial não passa mais a estar presa, né, necessariamente à proximidade da fonte de energia. Ela se espraia por toda a Europa, pelo restante do mundo. Por quê? Porque os oleodutos e cabos de energia conseguem promover uma difusão da atividade industrial pelo mundo, né? Isso faz com que haja uma mundialização da produção, que consequentemente vai puxar uma mundialização do consumo. Mas aí a gente lembra que mesmo com esses avanços, alguns setores mantêm as suas especificidades em termos de localização. Por exemplo, a indústria siderúrgica, via de regra, ela se localiza, né, próximo das jazidas, tá? Porque se ela está próxima das jazidas, ela pode trabalhar essa matéria-prima, transformar em outro produto antes de exportá-lo. Por exemplo, o ferro bruto, ele pode ser transformado em ferro gusa ou pode ser transformado em chapas de aço próximo das minas, o que facilita o transporte, o escoamento via ferrovias ou via transporte rodoviário ou via transporte naval, né? Do mesmo modo que a gente percebe que as refinarias de petróleo se localizam próximos, né, da fonte, né, de extração desses recursos, justamente para trabalhar logo os subprodutos, ok? E uma outra característica que marca hoje a localização das indústrias é, sem dúvida, a questão da logística. A logística envolve a infraestrutura do escoamento. Envolve a logística, por exemplo, a presença de portos, a presença de rodovias, de ferrovias, de aeroportos. Então, por exemplo, a agroindústria, né? A agroindústria ela tem uma probabilidade muito grande de se instalar próxima a entroncamentos rodoviários ou a grandes portos, onde ela pode receber matéria-prima e pode também facilmente exportar essa matéria-prima. Indústrias de alta tecnologia, tecnologia de ponta, trabalho com produção de computadores.
vão estar situadas próximas a regiões com aeroportos, portos, bem como com universidades e tecnopolos. Então, a ideia da localização a partir de uma logística é a facilidade no recebimento da matéria-prima, bem como no escoamento da produção. Aliás, esse é um dos grandes gargalos do Brasil, né? É a questão logística. Então, pela questão logística, nós temos uma nova dinâmica da localização das indústrias no espaço. Cidades que são, por exemplo, entroncamento de rodovias tendem a receber mais indústrias, porque se é entroncamento de rodovias, facilita a entrada de matérias-primas e o escoamento da produção. Cidades que têm porto, né, têm um processo de industrialização mais avançado, porque recebe componentes e também exporta de modo mais rápido. Tá? Cidades que contam com aeroportos internacionais, aeroportos de grande porte, têm uma tendência de receber indústrias, né, da terceira revolução industrial, indústrias ligadas à informática, robótica, biotecnologia, que são indústrias que requerem uma mão de obra o quê? Qualificada, de alta qualificação e a presença de institutos e centros de pesquisa. Então, hoje, a questão logística ela é extremamente importante. E uma questão chama atenção para a logística enquanto fator preponderante na atração da atividade industrial. Quanto mais forem interligados os modais de transporte, né, de uma região, maior é a atração das atividades industriais. Uma rodovia que é ligada com a ferrovia que se liga ao porto. Isso é extremamente interessante para a indústria, porque barateia os custos de transporte. Envolve também a logística, as telecomunicações, a energia disponível. É um conjunto de ferramentas que vão oportunizar, né, um fácil deslocamento de mercadoria, escoamento da produção, bem como a chegada de matérias-primas, pessoas, né? O acesso ao mercado de consumo mundial vai estar sendo facilitado pela presença de uma boa logística. Apresentam uma boa logística os países da Europa, a Alemanha, Países Baixos, a França, estão entre os países com melhor logística, os Estados Unidos, porque tem uma boa rede de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias extremamente integrados. O Brasil ocupa ali a 75ª posição em termos de logística de mercadorias. Então, temos que avançar bastante. A falta dessa logística emperra processos produtivos nacionais e diminui a capacidade da nossa indústria de exportar produtos e de se tornar competitiva no mercado internacional. Então, um fenômeno que a gente verifica hoje é o da chamada desconcentração industrial. Se a indústria ao longo do tempo foi se concentrando em pontos específicos do espaço, hoje a gente tem aí uma atividade que ela é difusa, ela é muito mais difusa, ela não está em todos os países do mundo, a gente lembra. A atividade industrial continua altamente seletiva, mas agora o que acontece? As indústrias estão saindo de cidades grandes, das grandes metrópoles, por conta do encarecimento da produção, e indo, por exemplo, para as cidades médias, dentro das regiões metropolitanas. Por que isso tem acontecido? Esse deslocamento tem acontecido porque preço dos terrenos está encarecendo nas regiões metropolitanas, a mão de obra se torna mais cara com o tempo, porque ela é mais politizada, conhece os seus direitos e é mais difícil de ser explorada nesse sentido. Os incentivos fiscais eles não ocorrem, então essas empresas passam a buscar essas vantagens locacionais em outras cidades. Ao mesmo tempo, o que a gente verifica mundialmente falando? É que empresas situadas em países mais avançados, em países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, elas têm buscado terceirizar sua produção. O que significa essa terceirização da produção? Né, que está traduzida na terceirização da mão de obra. Essas empresas de países desenvolvidos e até algumas de países desenvolvidos buscam diminuir os custos da produção, né, em outros países que oferecem essa vantagem. Por exemplo, muitas empresas têm saído do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos e produzido os seus bens na China, nos tigres asiáticos. Um exemplo disso é a Nike, a Apple. São grandes marcas americanas que trabalham basicamente
com a marca. Aí eles não produzem no território dos Estados Unidos ou da Europa. Toda a produção é terceirizada para a Ásia. Por quê? Porque na Ásia a mão de obra é mais explorada, né? É muito mais barata que nos Estados Unidos ou na Europa. Então, terceirizando, eles conseguem produzir a um preço baixo e mesmo tendo que transportar a longa distância, ainda é compensador o processo. Então, a Nike e a Apple trabalham com o quê? O fortalecimento da marca e acabam tendo os maiores lucros, né? Terceirizando essa produção. Aqui no Brasil isso também tem acontecido. Algumas empresas de lugares tradicionais, de estados tradicionais, como o do Sul, têm se deslocado para a China para produzir lá, porque é muito mais barata a mão de obra e a produção nesses espaços, e de lá eles são importados para o Brasil e exportados para outros cantos do mundo. Então, o que é que tem acontecido nesse sentido? Tem havido uma maior dispersão da atividade industrial no mundo em busca dessas vantagens. A gente lembra que a atividade industrial ela busca sempre o quê? O lucro, né? A maximização desse lucro. E uma das formas de maximizar esse lucro é terceirizando a mão de obra. E aí um dos problemas da terceirização que a gente verifica é a superexploração do trabalho. É o pagamento aquém, né, dos direitos da maioria dos trabalhadores. É um pagamento que fica aquém da riqueza que ele gera. Então, essa terceirização ela é altamente vantajosa para a atividade industrial, mas ela traz prejuízos, né, para a população que trabalha nessas fábricas, que atuam a partir dessa superexploração do trabalho. E aí esse fator tem promovido o quê? Um deslocamento de empresas, né? As empresas do mundo buscam a diminuição dos custos para vender produtos mais baratos e se tornarem mais competitivas no mercado. Então, a Ásia tem sido uma região de grande recepção de empresas de todo o mundo, em face da sua mão de obra ser menos remunerada do que em outras regiões do planeta. Então, esse movimento está relacionado à terceirização da mão de obra, né? Entregar a terceiros a produção e trabalhar apenas com marketing, né? E aí os fatores estão diretamente ligados a essa desconcentração ou difusão das empresas pelo mundo, está relacionada diretamente com dois fatores. Um deles é o desenvolvimento dos transportes. A partir do desenvolvimento dos transportes, nós tivemos o quê? Essa possibilidade de deslocar a produção de um lugar para o outro, sem haver prejuízos, né, na recepção dessas mercadorias. Só foi possível a mundialização da produção a partir do momento que nós temos um transporte naval mais eficiente, aéreo, né, bem como terrestre e ferroviário. Então, a partir dessas mudanças no sistema de transporte, é que foi possível a difusão das indústrias pelo mundo inteiro. E é possível, né, terceirizar essa mão de obra em outros países. E nós não podemos esquecer também do desenvolvimento das comunicações. Com a fibra ótica, a internet, né, a comunicação se tornou mais instantânea e as empresas conseguem controlar à distância os seus processos produtivos. Então, esse controle à distância é que favoreceu o deslocamento das empresas pelo mundo, mundializando a produção e, por consequência, mundializando o consumo. Essa mundialização da produção é feita a partir de uma terceirização do trabalho. As empresas buscam regiões onde a mão de obra é mais explorada e acabam produzindo nessas áreas, né? E esses produtos retornam às empresas dos países de origem para a venda, né? Para a circulação dessa mercadoria. E o foco dessas empresas é o marketing, né? Trabalha-se muito a marca, né, com o objetivo de maximizar esses lucros. Então, a desconcentração industrial, ela gerou essa saída de empresas de países desenvolvidos para países subdesenvolvidos ou emergentes em busca de mão de obra mais barata. Ela gerou o que a gente chama de distribuição desigual das indústrias. Elas não estão presentes em todos os países, né? Elas vão estar presentes em países que apresentam uma boa logística, boa infraestrutura de transporte, comunicação, energia, e ao mesmo tempo vão ter esse atrativo da mão de obra barata. E para aqueles países que contam com
uma política de incentivos fiscais, uma política tributária que atraia, né, essas indústrias para o seu território. Então, nós continuamos com uma atividade industrial que não está presente em todos os países do mundo. Exemplo disso é a África, que quase não tem uma atividade industrial forte, né? Salvo fora a África do Sul, que é o país mais industrializado do continente, vários outros países não contam com atividade industrial forte, né? A América Latina também não conta com essa atividade industrial dinâmica. Então, são poucos os lugares do mundo que contam com essa indústria, né, forte, com a presença dessa atividade industrial, porque ela é uma atividade altamente seletiva do ponto de vista do espaço. Tá? Então, há uma perda, a gente considera que há uma perda também da importância da atividade industrial em grandes cidades. São Paulo e Rio de Janeiro é um exemplo disso. Elas já não contam com tantas indústrias pesadas e tradicionais. Elas são conhecidas também como indústrias poluidoras do espaço. Então, São Paulo e Rio de Janeiro perderam ao longo de décadas essa atividade industrial, mas ganharam, né, na centralização das atividades da indústria. Ao invés de produção, na própria cidade de São Paulo, passaram a ter os escritórios, né, dessas empresas, que comandam, né, toda a compra e a venda de produtos. Então, é uma perda relativa, porque elas perdem a indústria, mas elas centralizam a execução dos processos, centralizam o controle nessas grandes cidades a partir dos escritórios dessas empresas. Mas, de fato, as cidades perdem essa atividade industrial e a gente vê uma nova dinâmica, né? Pessoas migrando das grandes cidades para as cidades médias, principalmente a mão de obra menos qualificada, em busca desses postos de trabalho nessas regiões, tá? É muito comum ali em São Paulo, em Campinas, Sorocaba, Guarulhos, Ribeirão Preto, são cidades que estão em zonas metropolitanas e que vêm recebendo uma atividade industrial intensa, né, por conta desse deslocamento e das vantagens que esses municípios oferecem para o recebimento dessas indústrias, né. Então, existe uma relação entre a industrialização, o meio ambiente e a tecnologia, né? E a dinâmica atual da indústria, ela envolve justamente fatores que estão incorporados dessa tecnologia, né? Durante muito tempo a gente teve aí uma presença de indústrias tradicionais, né? Indústrias pesadas e atualmente com a terceira revolução industrial que iniciou nos anos 70, que é a revolução da informática, da biotecnologia e da robótica, nós temos hoje a formação dos chamados tecnopolos. O que são esses tecnopolos? Tecnopolos são espaços, né, inteligentes, pensados, né, que agregam institutos de pesquisa, universidades, empresas, né, geradoras de inovações e mão de obra qualificada. São espaços em que empresas e universidades atraem mão de obra qualificada, atraem cérebros, né, cabeças pensantes, atraem cientistas, atraem pessoas que inovam e geram patentes para o mesmo espaço. Essas empresas instaladas buscam justamente essa mão de obra de alta qualificação para desenvolver novos produtos. É muito comum em tecnopolos nós termos empresas do ramo de informática, produção de laptops, notebooks, indústrias de telecomunicações, como a de celular, indústria farmacêutica, que vai produzir remédios e vacinas. Então, esses tecnopolos são áreas especiais, né, do espaço industrial que vão concentrar, né, a produção de bens típicos da revolução técnico-científica informacional. Tá? São espaços que vão unir universidades e empresas inovadoras. Né? O objetivo dessas empresas se instalarem próximos dos centros de pesquisa e dos municípios que criam esses espaços é justamente promover inovações, surgimento de novos produtos e a atração, né, de mão de obra altamente qualificada que vão gerar essas inovações. No mundo nós temos vários tecnopolos. Um deles, o mais conhecido, é o Vale do Silício, que fica no oeste americano, na região da Califórnia, que é conhecida como a região das inovações na área do setor de informática. No Vale do Silício nós temos a sede da Microsoft, do Google, do Facebook, né, de todas essas grandes empresas de telecomunicações. E essas empresas se instalam lá por conta da presença de institutos de pesquisas e de grandes universidades. E essas empresas, ao se instalarem nessas regiões, elas vão em busca dessa
mão de obra altamente qualificada que vão gerar novos produtos, que são pessoas estimuladas a criarem constantemente novos produtos, que vivem num ambiente de inovação. Então, tecnopolo quer dizer, são polos tecnológicos que agregam indústrias e universidades. Não é à toa que esses polos são polos de inovação hoje, porque toda e qualquer inovação que nós experimentamos no nosso dia a dia, ela é produzida pela ciência, é produzida dentro da universidade. Então, as empresas vão em busca de quê? Do conhecimento científico para transformar as experiências, os experimentos dos estudantes em novos produtos. Então, há um alinhamento aí de empresas com o conhecimento científico, com a academia. Então, os tecnopolos são áreas dessa nova dinâmica e que têm influenciado bastante no surgimento de novos produtos, que são produtos típicos da revolução técnico-científica e informacional. E eles são responsáveis pelo novo arranjo, né, das áreas industriais no mundo. Sem dúvida, as áreas que terão uma maior pujança em termos de industrialização no futuro serão as áreas de tecnopolo, que trabalharão com a geração de produtos de alto valor agregado e que têm um grande impacto na sociedade. Além dos tecnopolos, a atividade industrial atual envolve a chamada produção verde, que está ligado bastante à sustentabilidade, a produção de bens que diminuam os impactos ambientais, já que nós vivemos na emergência, né, do aquecimento global, está batendo aí a nossa porta. As conferências internacionais relacionadas ao meio ambiente apontam e atestam, os novos estudos também atestam que nós estamos vivendo num quadro de mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas podem ser extremamente nefastas para o nosso futuro, né? Podem comprometer, né, a nossa própria sobrevivência aqui na Terra e a disponibilidade de recursos. Então, hoje, as empresas e os consumidores estão muito preocupados com essa questão do meio ambiente e da sustentabilidade. Então, a nova dinâmica da atividade industrial atenta para isso, para uma produção que gera menos impacto e que seja sustentável do ponto de vista produtivo. Para isso existem as certificações, né? Que essas empresas se submetem a organismos que realizam essas certificações para produzir bens que gerem menos impactos, que gerem menos resíduos e que envolvam uma cadeia produtiva que não promova a alteração, a degradação ambiental. Então, os tecnopolos que eu estava falando para vocês são áreas que têm como característica que apresentam uma excelência tecnológica, né? Aí tem duas imagens, mostra uma placa com Silicon Valley, que é o Vale do Silício nos Estados Unidos, que é um dos tecnopolos mais conhecidos, é o tecnopolo mais famoso do mundo, porque ele congrega ali empresas de informática, telecomunicações e grandes universidades americanas. De lá saíram várias inovações e de lá já se constituíram as empresas que estão entre as maiores do mundo, como Google, Facebook, né, Microsoft, dentre outras. Esses tecnopolos têm como característica, né, a excelência da tecnologia e a presença da ciência nos processos produtivos. A produção de novas mercadorias, ela parte de estudos científicos e cria todo um ambiente ligado ao empreendedorismo e à inovação. Nesses espaços nós temos a presença simultânea de quê? De universidades, tá? Empresas inovadoras, bem como centros de pesquisa. A união desses elementos acaba gerando um ambiente de inovação, um ambiente que atrai jovens, né? Atrai jovens inovadores, jovens que querem criar produtos para esses espaços. Então, esses tecnopolos trabalham com a produção de bens altamente avançados do ponto de vista tecnológico e com um grande valor agregado. Aqui no Brasil, além dos Estados Unidos, aqui no Brasil nós temos Rio e São Paulo, que são dois grandes tecnopolos reconhecidos no mundo. A presença da Universidade de São Paulo, por exemplo, em São Paulo, ou da Unicamp em Campinas, que também é um tecnopolo, faz com que haja atração de empresas para essas regiões, em busca de quê? Das inovações tecnológicas geradas aí e do capital intelectual presente nessas universidades, tá?
apresentam uma mão de obra de elevada qualificação. Essa elevada qualificação de jovens, de engenheiros, né, de profissionais da ciência da informação, faz com que essas empresas, né, busquem nesses espaços acadêmicos, nesses espaços desses institutos de pesquisa, as inovações que precisam para a geração de novos produtos. Tá? E é formado por empresas, pela geração de novas empresas, empresas que trabalham com inovação constantemente, e essas empresas são geradoras de produto de alto valor agregado. Então, os tecnopolos, eles existem nos diferentes continentes do mundo, mas estão concentrados basicamente nos Estados Unidos, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, na Europa, bem como na Ásia. Mas, né, vários países do mundo contam com a presença desses tecnopolos, que são áreas do espaço altamente selecionadas, que, por contar com universidades e centros de pesquisas avançados, acabam atraindo empresas que vão em busca dos estudos científicos gerados para a inovação, para a geração de novos produtos a partir do registro de patentes verificado nesses institutos de pesquisa.